Olá, sejam muito bem-vindos ao Maria Mãe Cast. O nosso convidado de hoje, ele dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu vou seguir os nossos moldes, porém eu prometo ser muito breve. Ele é dono de uma história incrível, tem um grande testemunho de conversão e do amor de Deus sobre a vida dele. Fundador da comunidade Gerados pela Imaculada, ele separou gentilmente um tempinho para estar batendo um papo aqui com a gente. Com muito carinho, vamos receber André Maria. Tudo Que bem, alegria, querido? alegria. Muito obrigado pelo convite. Onde eu olho, para qual câmera eu olho, quero agradecer o convite, assim, imenso. Agradecer a vocês nos acolher aqui de um jeito tudo grandioso, assim. E eu estou muito feliz de estar participando disso agora, assim. É algo que eu queria muito tá junto e eu louvo a Deus por esse convite, assim. Eu sei que vai ser muito boa essa tarde, Amém. A alegria é toda nossa. né? Eu particularmente pensei, meu Deus, um cara com a bagagem dele, eu acho que eu não tenho nem roupa para esse evento. Tem sim, né? Assim. Deixa eu me preparar, Senhor, me inspira. Não, demais, assim, é uma coisa que eu gosto porque você vai, esses momentos que você abre muito seu coração, que você deixa Verdade. as coisas que você não fala muito sair, e aí quando pintou o convite, falou do que podia acontecer, eu falei, nossa senhora, tô dentro, me convida, tô dentro. É uma André, alegria, conta tô na pra minha gente. casa. Ah, assim, a gente sempre gosta de te receber, né? Maria Mãe te Maria mãe me ama, ama. Maria Mãe te ama. Você é praticamente nosso. Eu sou muito feliz aqui. Conta pra gente, quem é o André Maria, de onde você veio, como é que começou sua vida católica? André Maria, filho da dona Cicinha, de seu Hélio, né? Meu pai baiano, muitos filhos, muitos irmãos. E aí, numa situação de um pouco de pobreza da Bahia, ele vem para o interior de São Paulo, conhece a dona Cicinha, tem o primeiro filho, o Carlinho. Depois de 4 meses, ela fica grávida de mim. E quando ela fica grávida de mim, meu pai achou que ia acontecer a mesma coisa, porque ele tinha 18 irmãos. Eita. Então ele falou assim: acho que meu avô não tinha televisão, então você imagina, né? E você vai acontecer as mesmas coisas. E aí ele virou e falou pra ela: se arruma que a gente vai pra um assassino. Ia levar pra um abortista. E aí minha mãe conta que ela tava tomando um banho e chorando muito. E ela tava com 1 mês e meio de gestação, assim. E ela conta que ela passou a mão no seu ventre, o ventre mexeu. Quando o ventre mexeu, ela desligou o chuveiro, pulou na cama. Meu pai chegou e falou: você não tá pronta? Ela falou assim: não vou tirar. Ele come um, come dois. Eu não vou tirar o André. E ali começou. Eu vejo que não foi nenhum desejo da minha mãe nem do meu pai, porque o tempo você vai vendo que o pai não tem tanta culpa, porque ele não sabia, né? Como ele não tinha, ele não sabia responder aquilo, era um desespero do Sim, coração do meu pai, sim. né? Meu pai falecido, seu Hélio, amo meu pai, né? E aí, minha mãe conta que ali começou uma história de Deus me querendo. E eu corro desse Deus que me quer e eu encontro ele com 28 anos. Músico, já com um filho, o meu filho mais velho, o Javan, já tinha 6 para 7 anos, com uma mulher linda, maravilhosa, mas que eu já não olhava para dentro de casa, já não tinha aquela paixão da imaturidade que a gente acha que tudo é só a paixão, esquece que o amor é um sentimento real. E ali eu tenho uma experiência com Jesus, o André Zé Oliveira, uma coisa rara, hein? Meu nome era artístico, como eu era um músico, tocava na noite, tocava em banda sertaneja, grupo de pagode, choro, instrumental, estudei música, vida música. Eu tenho aquela experiência com Deus naquele grupo de oração, e ali Deus começa um caminho de me fazer muito feliz. E ali, com o tempo, ainda logo no início, o meu coordenador na época era um homem muito ungido, ele virou e falou assim: por que você não troca o seu nome? Né? Agora não é mais André Zé. Eu falei assim: ainda eu preciso que esse nome seja um grito para as pessoas ver que esse cara que fez tanto mal encontrou Jesus. E aí eu sustentei esse nome, vai fazer agora, dia 1º de setembro, dia 1º de janeiro, 10 anos que eu me consagrei a Nossa Senhora, e ali pelo Tratado São Luís, né, Tratado
tratar a vida de devoção, né? Escravo de Jesus pelas mãos da bem-aventurada. E aí adotei o nome de André Maria. E 10 dias depois eu fundo uma comunidade. Nossa. Eu já olhava para minha vida e via que tinha um grito de Deus na minha história, mas eu fui só perceber naquele período, né? Acho que Deus falou assim, não, vamos começar do jeito certo. Primeiro você vai ser da minha mãe, ela vai te educar para que você consiga viver aquilo que eu tenho para tua vida. Então, o André Luiz da Costa Oliveira, ele se relaciona com a música e vira um Andrezé Oliveira. E aí, quando ele se dá por inteiro para Jesus, aí vem um homem e começa a nascer mesmo, o André Maria. Esse é o pouquinho Todo, aí, todo um um processo, processo, né? né? Desde a gestação, falei, olha só. Todo um processo e um processo lindo, né? Sim, Tudo sim. é a nossa história, tudo faz parte da gente, né? De Sim, quem nós sim. somos. E tudo que a gente passou é importante para até onde a gente chegou, Sim. né? Faz E assim, parte. Deus usa tudo isso, assim, Sim, ele eu falo aproveita. muito com eu como sou fundador de uma obra, então tenho uma liderança muito sobre vidas, né? Isso me traz Sim, uma grande responsabilidade. com Eu falo certeza. muito isso para eles, né? Eu falo assim, Deus não vai jogar fora aquilo que você viveu. Ele vai fazer dessa dor um remédio para outras dores. Então, assim, eu vejo na minha vida, por exemplo, nesses 28 anos de não para Deus, de cuspir, de fugir de Deus, tem um André que foi rejeitado pelo pai, tem um André que não teve relacionamento bom com o pai, teve um André que foi abusado sexual como criança, teve um André que depois se perde numa vida sexual com homem, com mulheres, perde um André depois que entra numa vida promíscua da música, e ali ele começa a encontrar as bebidas, as mulheres, as noites, a droga, e ele vai se e aí, quando eu me deparo hoje com o que Deus me traz de vidas, eu vou tocando nelas de um modo entendendo o que eu vivi. Eu Exato. vejo uma riqueza na minha vida, porque, assim, eu falo assim, cara, se eu não tivesse vivido, não que o pecado é bom, o pecado nunca é bom, Não, com mas o certeza. que eu vou fazer do remédio da vida que eu vivi? É transformar essa dor em amor. E aí eu vejo, assim, que as vidas vão chegando próximo de mim, e aí eu falo, cara, eu vivi isso. Aí eu me rendo, me curvo, me inclino para que Deus ele comece a construir. Então as vidas que vão chegando, mais nesse tempo, que a gente perde a identidade, a gente não sabe mais quem a gente é, a É gente verdade. perdido muito, a gente acha que a mão de Deus já não vai nos alcançar e a mão de Deus ela não tem dimensão onde ela pode Não, chegar. é verdade. E aí quando a pessoa chega comigo, e aí eu falo primeiro, vou contar um pouquinho, era. E ele fala, eu me identifiquei com você, porque na minha vida aconteceu tudo isso. Eu falo, isso não é rejeição, não. É droga, não. É vida afetiva, não. Porque já passei. Então vem cá, dá. E é o que você falou, né? O pecado nunca é bom, mas o fato de você já ter ido por esse caminho faz com que hoje você saboreie com muito mais verdade o que Deus traz, né? O que Deus te Sim, entrega. sim, Fica muito mais especial, né? sim. Eu acho que eu vejo a beleza dessa vida é, vendo a graça de Deus derramada após, sabe? Porque quando a gente, na verdade, a gente procurava Deus. A gente só não tinha encontrado. Porque quando eu fui muito aventureiro. Então eu fiz isso. Na verdade, eu rezando a minha vida com o Senhor, eu fui vendo que tudo eu estava procurando o Senhor, um grito de Deus para minha vida. Eu estava procurando Deus na minha história, mas ele só foi encontrar Deus aonde ele estava. Então eu queria me satisfazer, eu queria um sentido para minha vida, eu queria uma história que não tinha resposta. Então, e era um relacionamento ruim em casa, porque eu queria dos meus pais o que eles não podiam dar. Era uma relação ruim com tal pessoa, então era tudo uns caixotes que iam fantasiando, não, se eu chegar até aqui, eu vou ser feliz. Se eu E beber, eu vou nunca ser feliz. Se eu satisfazia. sair com tanta mulher, eu vou ser feliz. Se eu fizer outra coisa, eu vou ser feliz. Então a gente vai procurando uma felicidade, e aí chega um certo ponto que nos últimos dias, eu vou falar uma coisa muito engraçada, assim, nos últimos 3 meses dessa experiência de mudança de vida, de nascimento para a vida da graça, eu vejo que foram os 3 meses que eu já não dormia. Eu escutava vozes, eram barulhos, eram gritos, eram noites de insônia, era uma perturbação. Eu tenho para mim, na minha visão espiritual, que era uma guerra de Deus mesmo ali, com os Exato. anjos travando, não, vem para casa, vem que eu te quero, vem que eu te quero, até eu responder sim. E naquela experiência com o amor de Deus, eu falei, não, era ele que eu procurava a todo tempo. E quando Deus chega, ele vai organizando as coisas. É Eu era verdade. amigado, eu não era casado na igreja. E aí é engraçado quando eu olho assim, esses dias eu estava meditando, né?
A gente viveu nesse tempo um evangelho que falava que Jesus, ele. Qual que era? Os que ele contradiz ele mesmo. A lei. Ele estava curando em sábado. E Uhum. o sábado, a gente sabe que o sábado é Sim, o dia, porque Deus no sétimo dia ele exato. descansava. Então, assim, pô, Verdade. Deus descansou no sétimo dia. Aí você pega, Deus descansou no sétimo dia. Então, o judeu todo desejando agradar, diz, ó, vamos viver o sábado, porque é lei, é mandamento. E ali ele, então, é de Deus. Ah, então isso aqui também é de Deus. Então, o que os judeus estavam querendo viver na lei era um desejo de Deus, mas Deus ele se contradiz por nós. Ele tinha o que é dele, que era o dia dele, que ele tinha colocado como lei para ele para amar o outro. E aí, quando eu estava rezando, fazendo uma lectinha em comunidade, eu rezando, o Senhor se contradiz por amor a mim, o Senhor quebra a sua própria lei, porque o Senhor é a lei do amor e tal, porque os judeus não estavam vivendo mais a lei do amor, assim a lei pela lei, mas o Senhor contradiz. E eu rezando, fechei os meus olhos, eu lembrei de eu chegando no grupo de oração. Um amigado com um filho, e eu fiquei com um escândalo, você vê, eu fiquei um ano e um mês, um ano e alguns meses, comungando. E aquele povo da igreja olhava e via que estava errado, mas eles ficavam observando. Uma hora ele vai acordar. Por quê? E eu, com 2, 3 meses de grupo de oração, me colocaram para coordenar. Então eu tinha aquela vida não resolvida e eles foram tendo uma paciência comigo. E a paciência, então, Deus estava quebrando a própria regra que era. E é pecado. Eu Sim, sei como que é, tudo assim. sim. Mas naquela época, assim, não, André, eu vou fazer esse caminho. E aí eu fiquei, eu tava rezando e comecei a chorar. Eu falei, Jesus, o Senhor quebrou uma regra por mim. Por você. Por amor a Por amor a você. mim, o Senhor quebrou a lei, o Senhor me amou, eu nunca senti uma acusação, eu nunca assim. E aí teve um dia que eu cheguei em casa e virei primeiro e falei assim, ó, bem, veio pra lá e falei assim, ó, a partir de agora, nós não vamos ter uma relação sexual. Ela, graças a Deus. Nós não vamos ter agora só quando nós casar na igreja. Cara, era no começo do mês, do começo do ano. Então nós ficamos 7 meses. Eu casei com ela no dia 25 de agosto. Então, nós ficamos 7 meses. Eu já conhecia o corpo da mulher, já conhecia quem era a Elaine. Ela ia tomar banho, fechava o olho, a gente já não se esperando, sabe, um processo de restauração da nossa identidade, do nosso casamento, da nossa vida. E Sim. Deus foi construindo isso, era muito legal. Assim, eu falei assim, meu, como? Foi isso? E naquele dia 25 de agosto, eu não queria casar com a Elaine, eu queria casar com a Elaine e com a Trindade. E quando a Elaine entrou, parecia que eu estava conhecendo a menina que eu tinha me apaixonado. E quando eu dei um sim, eu saí de mão dada com a Helena de um lado e com a igreja da outra. Assim, minha vida foi outra, assim. Eu vejo a paciência de Deus, esse cuidado que Deus foi fazendo, sabe? Assim, é um exagero, assim. Você fala assim, nossa, mas é errado, cara, assim. Deus, ele teve uma paciência comigo, por isso que eu me arrisco pela ovelha. Por exemplo, na comunidade, não pode... Na comunidade tinha 2 filhas que eram mães solteiras. Falei, não, eu vou quebrar a regra. Por Não amor. pode pegar uma pessoa mais velha. É uma pessoa que mais me agregou valores de Deus na comunidade que ela morreu recentemente. Então, assim, eu fui vivendo algumas coisas, e aí eu falei assim, senhor, mas aconteceu isso errado, aconteceu aquele errado. Imagina, todo isso aí nessa leque divina, nessa oração, assim, mas aconteceu tanta coisa errada, senhor. Mas eu falei assim, mas eu aprendi com o mestre. Eu aprendi com aquele que primeiro quebrou uma regra por amor a mim. O sábado foi feito para o homem foi feito para o sábado. Então, se seu jumento cair, você não vai lá. Se for seu filho, você não vai. Então, eu vou. Ele vale mais. Então, se ele contradiz a lei, que a regra que é dele, mas por uma alma valiosa. Não é assim, vou fazer, não, não, não. A gente tem que ter Com sabedoria e entender o certeza, nosso lugar, é entendeu? Assim, não, verdade. a igreja é maravilhosa, não erra, né? Mas eu vi a paciência da igreja. Não, uma hora ele vai olhar, que ele primeiro colocou anel, colocou sandália, colocou veste, e aí depois de um tempo, agora vai tomar um banho. Banho, é um banho, meu filho. Vai tomar um banho, você precisa tomar um banho. Mesmo, eu vou tomar um banho. Aí eu caso. Aí Deus vai construindo, assim. Cara, assim, é muito engraçado a vida com Deus. Ele vai construindo as etapas, né? Assim, a minha experiência com Deus, quando eu tenho, eu era amigado. Deus não pediu pra mim casar na igreja primeiro. Eu tinha problema com meu pai. Deus não pediu pra mim fazer as pazes com meu pai. A primeira coisa que Deus fala comigo no processo da vida da graça, de estar com o Senhor, é para de mentir. Você acha que eu era mentiroso? Fala que eu era o Pinóquio preto, era.
E aí Deus, primeiro ele constrói um caráter, para depois aí eu me reconcilio com meu pai, depois eu caso na igreja, e aí ele vai construindo algo comigo, ele me dá um trabalho que eu não preciso ver mais da música, e ele vai construindo meu casamento, e aí ele vai me dando outros filhos, aí veio o Davi, aí vem depois o Joaquim, aí o Pedro, o João, ó, você viu, tem uma penca, e as duas Maria, então são 7. Oh, E as duas estão lá no céu. Então são 7 meninas, 2 lá no céu e 5 meninas aqui. Então você vai olhando, Deus foi construindo lentamente no seu kairos, na sua paciência comigo. Eu sou meio impaciente com as pessoas. E quando? Porque eu quero as coisas rápido, eu sou muito exigente, eu gosto das coisas acontecendo com muita dinâmica. Eu tenho que fazer memória, mas ele teve uma paciência comigo. acho que esse é o grande defeito assim da maioria dos humanos, né? Que a É, gente quer tudo pra ontem, rápido. nossa. E hoje em dia o mundo tá muito acelerado, é tudo muito rápido. A gente não tem paciência de esperar uma mensagem, né? É, Que a gente já enviou, coloca a gente tá querendo. 2.0, Ué, 2.0. como é que recebeu e não me respondeu? Tem que me responder. E não, e Deus, né? É. Ele vai ensinando essa Não, você paciência vê pra assim, na gente, né? dinâmica dos vídeos, assim, a gente vai fazer um corte, por exemplo, lá na nossa comunidade, do núcleo de criação, as meninas beijam, amo vocês, pá, amo vocês. Vocês são demais, meus meninos também. Aí eu falo assim, lá, por exemplo, nós vamos fazer um vídeo, já ficou muito grande, o povo não tem paciência para ouvir Exato, mais do que 1 minuto e tal. exato. Ó, tem isso aqui. Então, assim, você vê como que o povo, que ele esqueceu de quem primeiro o amou, teve paciência com ele, a gente não tem paciência com o outro. E o Exato. resultado tem que ser tudo pra ontem. Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma oração e a gente pede alguma coisa, a gente quer a resposta agora. Sim, Senhor, cadê minha sim, resposta? E não é assim, né? é, Às vezes ele vai mandando a resposta e a gente nem enxerga. Porque a sim, gente tá com tanta pressa pra tudo e a gente fecha os olhos para as coisas que ele faz. E foi como você falou, né? Conforme ele foi entrando na sua vida, ele foi botando tijolinho por tijolinho no devido é, no lugar. lugar, assim, Foi sabe, assim, limpando, foi arrumando, ó, foi deixando tudo e é perfeitinho. limpar mesmo, assim, como você fala a palavra limpar, eu lembro que eu fui participar de um retiro de cura interior da comunidade Shalom, amigos da Shalom era, e ali eu tava fazendo fio de ouro, e teve um momento que era um dia de, que a pessoa que cuidava de você, ela rezava pra você. E quando ela estava rezando por mim, ela colocou a mão na minha cabeça assim, ó, eu tô vendo um terreno muito sujo. E aí, na hora que ele acabou, assim, mais ou menos, eu levantei e falei assim, sabe, meu irmão, Deus foi me buscar no inferno. Ele olhou pra mim e falou assim, eu fiquei com vergonha de falar pra você. Deus, quando eu estava rezando por você, Deus falou assim, eu busquei o André no inferno. Então ele me buscou, ele foi me lavando, me limpando, uma paciência, assim, assim, acho que um sentimento que eu busco ter, que eu trabalho ali no meu coração muito é a gratidão ao Senhor. Sim. Assim, onde todo mundo já achava que não dava, ele falou que dava. Onde todo mundo tinha desistido, ele falou ainda há vida. Então, assim, eu falo, eu fico até meio muito emocionado com Deus, porque assim, Deus ele foi aonde ninguém era capaz de ir por mim, assim. E ele vê o que ninguém é capaz de ver, É, né? Ele vê possibilidades de as pessoas você fala já. assim, não, vindo pra cá, é assim, eu fico, cara, assim, eu tenho que entender mais de você. Tem um filho meu que é mais arteiro, meu Pedro é muito arteiro. O Joaquim casa aquele tiro porrada e bomba, né? Qual a faixa É, etária não. da O molecada? Djavan tem 22, ele mora com mais de vida, mas não mora mais em casa. Sim. Viveu com a gente até os 17. Eu achei que era 17 até os 17. O Davi, ele tá com 12. Então, o Djavan, o Davi, são 10 anos sem filho. Que é o Sim. processo da conversão, da Daquela limpeza, da caminhada. transformação de Deus na nossa vida. E Entendi. aí, o Joaquim tem 7, então demorou 5 para ter depois outro. O Pedro tem 4, demorou 3. Foi Vou diminuindo. diminuindo. A Maria Clara, a Maria Escura que a gente perdeu, pro Pedro tinha 1 ano e meio. Quando a Lene Eita! falou assim, ó, tô grávida, eu falei, novidade, né, amor? Novidade. Aí, agora o Joãozinho tem 1 ano e 3 meses. Cara, eu sou um velho, tenho barba branca já, tô cansado. E eu tenho um filho pequenininho de 1 ano e 3 meses. Muito. Aí nego fala, você dá conta? Eu falo, não, quem dá é o anjo da guarda dele. Na verdade, é o anjo. Eu falo, vai lá que já não consigo pegar mais, né? Já tá andando Já, ele? já tá começando. Mas ele é assim. Eita! O Joaquim é autista. O meu terceiro filho. E é um amor. Um amor de casa, assim. Um amor assim, quem chama ele de amor. Porque diferente dos outros, o Joaquim vai precisar um pouquinho mais de mim. Eu Sim, vejo Deus fazendo isso também. O filho que mais. Qual que é o filho que a mãe e o pai mais ama? O que mais precisa do pai e da mãe, verdade. né?
Então, qual que é o filho que a gente sempre vai? Porque os outros já vão ver a vida dele, já vão, não quer nem saber, já vão quer casar, o Davi quer isso aqui, o outro quer isso aqui, mas ele, eu sempre vou ter que ter um olhar para ele diferente, eu vou ter que parar. Por mais que ele seja tão esperto, que ele seja, mas eu vou ter que parar com ele. A compreensão dele exige um Sim, pouquinho mais de é amor, um pouquinho verdade. mais de cuidado. Então, assim, você vai vendo as dinâmicas de Deus. Aí eles são muito arteiros, né? E eu fico pensando, nossa, meus filhos, eles tinham que ser mais calmos, né? Eu lembro que meus tios chegavam na época de festa, de férias, de final de ano, aí eles falavam assim, ó, Cicinha, pode mandar o Nenê, pode mandar a Tati, pode mandar o Carlinhos, mas o André não. E eles ficavam vendo quem vai ficar com o André. Então eu falei assim, a fruta não cai longe do pé, é aqui, gente. Então você tem que entender quem você é. Seus filhos não vão ser muito, porque o diabo era muito quieto. Eu falo assim, Jesus, eu quero um filho mais arteiro. Gente, a dose, você nunca mais brinca com Jesus. Você brinca com ele, se você quer um filho mais arteiro, o Davi aprontou muito. O Joaquim aprontou muito mais que o Davi. O Pedro, ele é PhD, eu tenho medo do João. Prepara, vai se preparando. Preparar, porque olha. Mas são as minhas riquezas, Com assim. certeza, Eu né? consegui amar minha mulher de verdade depois de Jesus. Ele reconstruiu meu casamento, ele reconstruiu a nossa história. Sabe, Eu eu. costumo dizer que quando vem filhos, né, assim, filhos eles meio que transbordam e concretizam aquele amor do casal, né? Sim. Que são assim bênção de Deus, É, mas né? eu acho que a gente já deu, né? De filho transbordar. Já transbordou Ô, senhor, bastante. nós estamos até o. Não, senhor, eu tô aí. Você sabe que eu sou teu servo. Eu Tá, faço o que o senhor é quiser. fonte de água Eu viva, faço o que o hein? senhor quiser. Se o senhor falar, eu faço. É, André, você prega muito para jovens, né? Você falou que tem prego, muito prego. contato com jovens e tudo mais. E você tem um jeito muito especial, muito seu, muito próprio. É. Você acha que esse seu jeito, assim, até por já ter passado por algumas coisas antes, você acha que isso facilita com que os jovens prestem mais atenção em você? Tipo assim, deixa eu prestar atenção nesse cara. É, Ele passa pelo que eu passei. Ele é gente como a gente. Ele não tá é, distante, assim, é. da gente. Você acha que isso facilita? Muito, muito. É assim, a gente vai fazendo. A gente quer sempre servir mais a Deus, né? Então, no Uhum. começo, eu fiz um curso, uma formação sobre pregação. O nosso professor falava assim: ó, a pregação ela tem que ter. Nos primeiros minutos, ela tem que ganhar a pessoa para que ela preste atenção no resto. Exato. E aí eu ficava com isso na cabeça. Então, assim, pô, vou pregar para jovem, o que, que eu já começo a fazer uma palhaçada? Eu já faço uma brincadeira logo de cara, assim, para que ele comece a se abrir para aquilo que eu vou falar. Eu tenho um jeito, né? Eu aprendi vendo outros irmãos pregando, né? Você vai aprendendo, você vai vendo. Eu vi muito Anderson Reis, vi muito Moisés Rocha, eu gosto muito do Padre Paulo Ricardo, o Padre Léo é o fenômeno, o Gil Mota me ensinou muito. Então você vai vendo os seus irmãos, você vai aprendendo. Pô, esse Sim. cara tem isso aqui é sua beleza. E o carinho ele vai te moldando. Então quando você chega para falar com o jovem ele tem que se identificar. Eu não sou mais o jovem, mas eles olham como um pai de um jovem. Então, assim, eles ficam tudo encantados. É engraçado, meus filhos falam assim, ó, trouxa, mas lá, um monte de gente enganada. Quando eles for pra comunidade, eles vão ver como ele é de verdade. Ele é bravo, viu, gente? Ele é bravo, ele é exigente, não sei o quê. E é Linha verdade, ele é dura. linha dura. Mas na hora, eles ficam muito encantados, porque assim, eu zoo muito e deixo a mensagem. Como você falou assim, não, nós estamos juntos, eu já passei por isso. A beleza, se vamos falar que é beleza, o pecado é você entender que você também é capaz, que você passou. Então, quem foi misericordioso, quem foi misericordiado, tem que se misericordiar. Eu fui misericordioso, Deus ele foi misericordioso comigo. Eu tenho que ser misericordioso com os que eles me dão. Então, esse caminho, essa leitura. Então, como hoje o jovem não é profundo em nada, como o jovem tudo passa, como o jovem. Então, você tem um jeito. Né? E eu fui achando isso no coração de Deus. Não, eu vou por esse caminho, porque eu vi que chega. Então, quando eu vou lidar com os jovens, mas os jovens também, eles ganham muito meu coração. Tem alguns momentos da minha vida difíceis que quem me levantou foi o jovem. Sim, eu já falei isso em outras situações, né? Que é assim, né? Eu tava
Um dia eu tinha uma cachorra, a mendiga lá. Ela sujava um quintal, era muito porca a mendiga. E eu não gosto de cachorro, eu tinha medo. Eu tenho muito medo. Tenho até hoje medo de cachorro. Só que eu matei um cachorro na pista, dirigindo, tava rezando o meu rosário. E eu tava dirigindo na pista. E não, o cachorro passou na pista. Quando eu passei, eu tava no início da minha experiência com Deus, bem no comecinho do início da Sim. conversão. Né? A conversão era todo dia, mas eu tava no início dela, rezando meu rosário. Quando eu matei o cachorro, eu falei, meu Deus. Catei e comecei a rezar o meu rosário pro cachorro, pela alma do cachorro. Aí um amigo meu, não, o cachorro não tem alma. Eu falei, mas não tem, mas eu tava rezando. Passou uns 3 dias, 4 dias, apareceu uma cachorra, mas tão feia em casa, mendiga, gente, colocou o nome de mendiga. Gente, feia, 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 feia. Eu abri o portão, ali, que esse cachorro aqui? Você não, vamos cuidar, só uns dias, bem. Mas eu já tava assim, ó, Deus Deus mandou. mandou pra mim cuidar, pra reparar aquele cachorro que eu matei lá. A mendiga lá sujava, lá aprontava, e o Davi tinha que limpar a cheira da mendiga. O Davi pequeno, ele ficava com muita raiva. E aí eu fiquei assim, a mendiga... não, o Javan, era o Davi, não, o Javan. Aí eu falei, cara, a menina faz muita sujeira. E em frente da minha casa tinha uma árvore também que ela fazia muita sujeira. Eu falei assim, ó, a menina eu não posso matar, mas essa árvore eu vou cortar. Quando fui pensar assim, eu vou cortar essa árvore, eu fui rezar, sabe assim? Fui rezar pela árvore, eu tava rezando. Uhum. Era uma tarde, eu lembro que assim, eu tava no meu quarto do joelho, assim, veio um sentimento de estar com o Senhor. E aí eu comecei a estar com o Senhor, Deus falou no meu coração, tá vendo aquela árvore? Olha só. Já falei, isso é muito legal. Você tá vendo aquela árvore? Eu falei assim, aí Deus falou assim, quando você vem com o seu carro, onde você para? Olha. Aí eu falei, debaixo da árvore, Senhor. Aí ele falou assim, então, eu vou te dar jovens como aquela árvore. Quando eles fizerem sombra, você vai ficar debaixo. E quando eles fizerem sujeira, você vai limpar. A partir daquele dia, eu nunca mais parei de cuidar de jovens. É Caramba. o meu combustível, assim. Sim, é engraçado, assim, eu gosto de pregar. O nego fala assim, eu tô mais velho hoje, eu tô mais cansado. O nego fala assim, cara, você tem que pregar pra casal, você tem história pra pregar pra casal. Eu falo assim, eu gosto. Mas quando eu chego junto com esse povo que não converte, que não muda, esse povo que chora como Francisco de Assis no Retiro, passa 3 dias, fala que é o Fernandinho Beiramar, eu ainda olho pra eles e falo assim, é eles. É Eles que te eles. movem, É né? eles que São eu teu tenho que cuidar, assim, ó, meu combustível. combustível é cuidar deles. E olha que eu sou um pai durão, assim. Mas um dia rezando assim, eu falei assim, como o senhor pode fazer isso comigo? Um pai tão ruim, eu não sou um pai maravilhoso pro Djavan, não sou maravilhoso pro Davi. Eu tenho imperfeições com a minha esposa, sabe assim? Eu falei assim, Senhor, e o Senhor me deu essa paternidade espiritual, o Senhor me faz eu sair pro outro desse jeito, o Senhor me faz ter um amor pelo jovem, e o jovem quer ser, o jovem quer estar junto, o jovem quer viver com... E aí Deus me faz lembrar de Francisco, porque Francisco não era pobre, e Deus fez dele pobre. Então Deus pegou um homem que não sabe ser pai, para fazer ele ser pai. Então Deus, ele confunde a humanidade com as suas eleições. É verdade. Eu olho para mim e falo assim, cara, não dá para mim, porque eu me frustro, né? Queria ser o melhor pai do mundo, mas ele pega o que não é para fazer o que é. Sim, Deus ele é essa matemática. Quando eu estava assistindo um desenho lá das crianças em casa, eles assistindo o Superbook, e Davi, quando vai lutar com Golias, Davi ele fala uma fala. Ele fala assim: Deus pegou o menor de Israel para te humilhar. E eu falei: é verdade. Tinha um monte de soldado. Ele pega diante do gigante uma criança, e a criança corta a cabeça depois de Golias. Deus ele pega o menor para mostrar. Você não é nada para mim. E não é nem a força da criança, sou eu. Uhum. Então, quando Deus vai olhar, de repente, para nossa limitação, o que vai ficar é Deus mesmo. É verdade. Vai ficar Deus. No final vai ficar Deus. Qual são as suas qualidades, suas virtudes? Não. O que ficou no final? Eu conheci, ele tinha muita coisa, mas você via que era Deus fazendo. No final ficou alguém que precisava viver uma dependência para Deus. Assim. É mais ou menos assim. Sensacional. Agora me fala, você tem toda uma caminhada de pregação por aí.
Nessas suas andanças pregando, você já viveu alguma situação inusitada, alguma saia justa? Todas! Pode dividir Ah, se alguma com eu a contar aqui, não vou ficar gente? até amanhã, assim. Escolhe uma, Eu escolhe dei uma. muito mico, ó. Essa aqui é uma das piores, ó. Tinha um menino que tinha um problema na cabeça, assim, ó. Ele ficava assim, ó. E eu pregava e eu olhava pra ele, ele fazia assim, né? E aí eu falei assim, se concentra no que eu tô falando. Aí os caras falaram assim, ó, ele tem um tique, ele fica assim, ó. Toda hora assim. E aí, a pregação depois só foi pra contornar isso. Falei, eu te amo, vem cá, você fala, vem cá, você fica mal, então você quer. Teve muitas, eu tava pregando em Minas Gerais, eu tava pulando, eu sou muito enérgico, pulando, falando de santidade, eu amo a santidade, é porque eu vou ser santo, e quando eu dei um pulo, quebrei o palco assim, ó, minha perna entrou, ficou só uma parte lá embaixo, e aí, eu falei assim, eu acho que eles jogaram até no YouTube essa pregação, tá? Minha perna quebrou, o gordo quebrou o palco. Mas a pior, uma das essa aqui é a pior. Cara, eu sou muito ruim pra ler. Eu fui pra São Paulo pra comprar saia pra minhas filhas na comunidade que as meninas usavam saia. Então eu queria um jeito delas viver bem o fardo que é usar saia. Sim. Fui pra São Paulo comprar saia, cheguei no final do grupo de oração e eu sou o pastor e eu não precisava falar nada. O grupo tinha sido maravilhoso e tal, mas eu entrei no final, ela falou assim, desceu umas palavras. Oi, gente, boa noite. Eu queria, olhei assim, eu queria falar de uma mulher que é guerreira. Era Dita, uma senhora que estava lá. Ô Dita, você é uma guerreira. E ela foi vindo assim, ó, você é uma mulher de Deus, onde já se viu que o seu marido morreu e você tá aqui no grupo de oração. E ela, quando eu fui falando, fui elogiando ela, ela foi vindo chorando, assim. Quando eu virei e falei assim, o seu marido morreu, você tá no grupo de oração, ela levantou dele e fez assim, ó. Ela pediu uma oração pro marido dela que tava doente. Eu li que o marido dela tinha morrido. Satanás me enganou naquela hora. Na hora que eu falei isso, o grupo caiu numa gargalhada. Minha boca entortou, sabe quando fica assim pra baixo, você não sabe o que você fala. E ela olhando pra mim, todo mundo rindo, eu digo, e eu falei assim, por quê? Eu quis falar alguma coisa. Sabe aquele arrependimento? Eu matei o marido da Dita, ele tá vivo até hoje, não tem nada, ele tá normal. Graças a No Deus. grupo de oração, virou assim, vira e mexe, eles contam essa. Falou assim, ó pai, o dia que você matou o pai, o marido da Dita? Eu falei, você lembra do marido da Dita que eu matei, né? Gente, assim, então assim, eu, como sou muito expansivo, né? E eu vou fazendo, achando que tá acertando, mas na verdade você tá errando. Você Eu só imagina a cena, imagino. o grupo cheio de gente, ela saindo, chorando, e eu Tomada elogio pela tomada pela emoção e o emoção. E dedinho aí eu aqui, falo, e ela é uma ó. guerreira, porque o marido dela morreu e ela tá aqui hoje. Ela fez assim, ó. Não, Dita, não morreu? Não morreu, não, Dita. Não, não morreu, não, André. Deus. Digo, pô! Nossa, que ver, todo mundo começou a rir, assim, não teve nem a oração final do grupo de oração lá. Vamos embora rindo para suas casas, que o Senhor nos acompanha, mais ou menos assim, né? Ai, eu tenho muita. Nossa, eu imagino, gente. Ai, você vai que vai, né? Vai que vai. E conta pra mim, o que que é a Gerados pela Imaculada? Como é que ela surgiu? Como é que ela veio? Nesse processo de conversão, como eu falei igual do jovem, minha casa sempre via muito cheia de gente, Uhum. muito jovem, assim, engraçado, assim. Era o ponto dos jovens. Teve uma vez que eu Era tava. onde eles gostavam de ficar já. Acabavam os grupos, eles iam na minha casa. Aí assim, eu vivia na casa deles. E teve um dia que eu falei assim, ó, gente, não vai vir ninguém em casa hoje, porque eu vou sair calando. Eu disse, não, deixa a chave. Tá bom. Tão Eu próprios que tava eles no. já É que no estavam, né? começo, quando você chega na igreja, você fica muito apaixonado. Então você faz Aham. tudo. Uhum. Eu era muito intenso no mundo, tem que ser muito intenso pra Deus. E aí eu lembro quando eu fui sair com a Laine, né, voltamos de um bar que a gente foi comer uma pizza, alguma coisa. Na hora que a gente tava voltando, tinha um menino deitado no meu sofá, dormindo. Aí eu falei assim, e quem é esse estranho aí? Ele ouviu a minha voz e falou, bença pai. Falei, quem é você, menino? Bença, eu nem te conheço. Tô minha casa via cheia de gente. E eu fui escutando muita profecia. Eu não sabia o que era comunidade. Não sabia mesmo. Não tinha noção, né? Que um homem casado podia fundar comunidade, não tinha noção. E a gente falou assim, você tem um carisma. Eu falei, que esse negócio de carisma, velho? Será que eu sou engraçado? Tem um carisma, tem um carisma de atração, tem um carisma, tem um carisma, tem um carisma. E aí, um dia eu fui fazer um retiro em Epitácio, no final de 2020, 2014. E naquele retiro eu tive uma profecia que eu sabia que era para mim. Um grande homem de Deus se tornou um grande amigo meu, ele falou assim, ó, aqui no meio de nós,
Tava vários pregadores da igreja. Ele falou assim: Deus está levantando um homem aqui que vai ser um grande líder da igreja. Eu sabia que ele estava falando comigo. Eu voltei para casa e falei para ele: Helene, e esse negócio de comunidade? Porque eles eram casados e em minha casa eu já tinha filho espiritual, já cuidava de gente, só não sabia o que era. Aí a Helene, falei pra Helene, Deus me livre esse negócio de comunidade, não é pra nós não. Deus, ela quer ter paz, ela teve um marido no mundo. Quando o marido se converte, quer trazer problema pra casa dela, que é o marido pra ela, gente. E ela, Deus me livre. E aí, o que acontece? A gente foi fazer um retiro. Quando a gente vai fazer esse retiro, fiz um retiro que chamava Campa Jovem no dia 11, dia 10, 11 de janeiro. Antes de começar o retiro, veio uns amigos meus, falou assim, ó, vem aqui falar um negócio pra você. Deus mandou você falar, fazer aquilo que ele pediu. Eu travei, assim, foi muita gente falando desse carisma de comunidade que eu tinha. E aí começou o retiro. Chegou no retiro, eu tenho uma leitura boa de retiro, aquele retiro foi ruim. A gente tava muito loucão. Nós tava ficando pregando pros outros. Eu quero morrer! Eu sei, tu não quer morrer, mas não é agora, né? Então, assim, não foi um retiro que não ficou muita coisa. Era 24 horas de oração. Você já imagina como que eu não podia dormir. Tinha que rezar 24 horas. Era um maluco do retiro. Só que eu vi que não tinha sido bom. Eu falei assim pro pessoal, ó, é o seguinte, no final, vamos fazer uma tenda de oração para eles levar alguma coisa embora para casa deles, porque pelo menos Deus fala com eles. Ficou 150 jovens numa fila, uns 10 duplas rezando por tenda. Entrava, sentava, e quando começou a rezar, eu tava a intenção, eu falei assim, pode ser que eu quero falar com Jesus. Jesus estava exposto, e eu entrei e comecei a brigar com Jesus. Eu falei assim, eu sou burro. O senhor quer alguma coisa para mim, eu não sei. E eu falando com Deus assim, passou uma meia hora, entrou João Vitor Mariano, fundador de uma comunidade, ele entrou e falou assim, André, tá maravilhoso lá fora. Eu falei, tá, eu tava com o sentimento que eu tinha errado. Uhum. Tá, ele falou assim, tá maravilhoso, Deus tá pegando todo mundo. E ele foi chegando, Jesus estava assim, estava na mesa adorando o Senhor, ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim, tem coisa de Deus aí pra você, né, André? Eu levantei na hora, olhei pra ele, ele colocou a mão na minha cabeça, começou a dar pra mim e falou assim, é a fundação da comunidade. Você não fundou porque sua mulher não quer, né? Mas Deus vai resolver isso. Nossa. Deu 10 minutos, entrou minha mulher chorando, a Elaine. Falei, o que foi? É pra fundar a comunidade. Deus falou comigo, mas eu tenho medo. Minha mulher não é eu que fala que Deus fala. Minha mulher não fala isso. Quando ela falou assim, que era pra fundar, naquele dia eu falei, então nós fundamos. Não tem mais como voltar atrás. É, foi Foi agora, tá agora. feito. Ó, fundamos a comunidade. Já chamei um filho meu que é o cofundador. Eu falei assim, ó, fala pra você, eu fundei a comunidade. E eu só falei pra ele, ele ficou quieto, porque ele também não queria saber de comunidade. Aí nós somos um grupo bonito e forte. Daquele grupo tinha 60 servos. Falei assim, ó, vou fundar uma comunidade, quem quer fazer uma experiência de oração? E nós fomos fazer uma experiência de oração no último final de semana de janeiro. E naquele último final de semana de janeiro, nós éramos eu e mais 15 pessoas, minha mulher mais 14. Os 14 falou que era comunidade. E ali começou um caminho com Deus. Gente, eu errei tudo que você puder imaginar. Eu não sabia que era comunidade, então eu achei que era uma ordem. No começo, nós andava que nem mendigo. Sandália, roupa velha, não podia passar perfume. Maluco, rapava a cabeça. Aí fui amadurecendo. E num retiro que eu fiz de cura interior em Minas Gerais, com a Carla, chamava até de mãe, porque ela foi uma mãe para mim espiritual. Ela rezou, eu voltei restaurar tanto no meu casamento para buscar uma aliança que Deus ele queria consertar as coisas não só pela metade, mas de um jeito correto. E também esse assunto da obra. E quando eu estava rezando, eu vi eu com um tênis, um Nike. Eu falando para você, eu tô vendo ele, um Nike caçola laranja colorido. Cinza, meio prata com laranja. Em volta, deu com esse tênis no pé, um monte de jovem em volta de mim. Eu, naquela época, eu tava usando sandália e andando que nem mendigo. E quando eu tenho aquela visualização, eu lembro que quando comecei a viver assim, os jovens foram tudo embora. E aí eu olho para a visualização e aí eu retomo a minha vida. Entende. Aí eu volto a usar tênis, aí eu volto a ir atrás dos jovens. Porque se quer, eu não era porque eu queria amar tanto a Deus que eu achava que era aquilo. Mas não era. Foi naquele Sim, não, desejo, eu quero, assim, né? não, mas não era, Queria não, André, tudo tanto, bem, eu me sei que você não, mas não salva. é isso não, Vamos organizar, vamos peraí. organizar, não é isso. E aí, sabe, o cara, com Deus é muito, né, porque assim, fundar uma comunidade é muito difícil, e eu gosto de coisas muito sérias, eu gosto de coisas, eu quero agradar muito a Deus com isso, sabe?
E Deus me deu um tesouro. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do homem. O homem tem que ter essa consciência, assim, ai, eu sou o tão gosto de pacote. Mentira, porque Deus tirou Abraão e Josué então em Jericó. Deus tirou Eita. Saul e colocou Davi 1000 vezes melhor. Então, assim, Deus ele sempre tem o melhor que você esperando. Você não quer, tem alguém que quer. Então, quando Deus me dá essa oportunidade de ser inteiramente para Ele, eu queria fazer tudo certo, mas eu comecei a fazer errado. Não, vou ser franciscano, que eu sou devoto, eu sou amigo de São Francisco, eu quero ser franciscano pobre, porque não sei o quê, mas a pobreza que Deus quer não é essa. Muitas vezes a gente confunde. É, Tem gente muito rica que é muito pobre, tem gente que é muito pobre que é muito rico. Então a gente exatamente. não entende muito isso, né? Não é prosperidade, não. É só saber o meu lugar. Eu preciso ter um coração de desapego. E antes eu só era pobre, mas eu tinha 5 sandálias, uma de cada cor. Eu não perdi a vaidade ainda. Tá conseguindo entender? As coisas não estavam na ordem. A gente quer uma santidade muito externa, muito de aparência. Não que não seja o jeito de se vestir, de se Sim, comportar. Diz muito do que Deus grita em você. traduz também, Mas mas entende uma coisa. o importante é o que vem de É o que dentro, né? Deus está transformando. Logicamente, no processo da conversão, você já começa a mudar fora. É normal. Então é um processo. Então Deus ele foi moldando esse carisma em mim, me transformando, colocando as coisas no lugar. Ainda estou entendendo, é uma recém-conversão. Fundação é 10 anos. 10 anos. Não é nada. Então, assim, você vai entendendo que é tudo um processo. Hoje eu tô falando com você de um modo. E Deus vai nos dar graça daqui a muito tempo a gente conversar de novo. Vai ser de uma outra visão espiritual de todo aquilo que Deus foi construindo. E eu tenho que entender que Deus é assim. E Deus que manda, a palavra é dele. Ele dita. O sábado é para mim ou eu sou pro sábado. Não? Então eu tenho que entender o lugar de cada coisa. Né? Quem manda é o Senhor. Então às vezes eu me perco muito, porque eu quero muito ser Deus. Então eu quero poupar sofrimento, eu quero evitar toda coisa, não por errado. Eu quero amar demais aquilo que não é meu, é dele. Então, assim, é um processo de maturidade. Como eu era muito intenso no mundo, eu era muito intenso no mundo. E eu não me permito ser menos para Deus. Mas essa intensidade sem maturidade, ela faz mais mal do que bem. Faz com que você se perca É, muito, então né? eu me perdi muito. Então você vai, né? Uma vez eu fui fazer um retiro, busco muito o conhecimento, né? Saber os lugares para se posicionar melhor com aqueles que eu estou dirigindo, que eu estou cuidando, que eu estou mudando. E o pessoal da Oase, numa das formações, eles falam assim, ó, que tem uma oração muito linda, porque a nossa vida com Deus é como se fosse uma linha. Que a nossa vida começou aqui, ela tem que chegar até aqui, mais ou menos, né? Então, Uhum. se ela fosse inteiramente conduzida por Deus, seria uma linha perfeita, mas ela não Exato. é. A gente vai fazer nossas escolhas e elas são. E é de Deus. Então ela tem esse buraco, esse, outro, cheio de falha. Até chegar no Santo dos Santos. Então, ela fala assim que quando ela olha a vida dela e vê aquelas falhas, que onde Deus não foi o Senhor, onde ela se toma, onde ela fez as escolhas. E é normal, a vida é isso aí mesmo, a gente vai vivendo essa constância de tem hora que eu tô, tem hora que eu não tô. E aí ela fala assim, uma oração, Senhor, ela fala, é, repara, me ajuda a fazer o bem e repara o mal que eu fiz. Então é uma oração muito boa, assim, porque é uma verdade, assim, Senhor, me ensina e me ajuda a fazer o bem, porque sem Deus nada a gente pode fazer. É E verdade. repara o mal que eu fiz. Porque não foi intencional, não fiz. Mas naquela empolgação, você vai ferindo ou errando. E aí isso faz parte da minha maturidade. Eu só não queria perder ninguém por causa da minha imaturidade. Então é um processo com Deus assim que você vai. Sabe, como eu aprendi com meus erros no mundo, eu também tenho que aprender com meus erros dentro da casa de É Deus. que vão acontecer, né? Vai É da nossa acontecer. E eu não natureza. quero, mas Mas vão acontecer. é natural acontecer. É. E a gente não pode, eu acho que o mais importante é a gente não se acostumar com o Isso. erro, E se né? desesperar E se também. desesperar, exatamente. Porque desesperar, como eu já até escutei aqui na nossa igreja com o Padre Cláudio, o Padre Guilherme falando pra gente, quem se desespera perde a É a esperança. esperança, meu Deus, você sem E como é que a esperança. gente crê em Deus e perde a É, esperança, né? A gente não é. pode se deixar ir por esse caminho. Mas Deus sempre vai trazer a nossa. Vai trazer a gente de volta, né, pro Sim. centro. É. E é engraçado, né? Você estava falando que nem pensava em comunidade, tudo, mas se você olhar, você já tinha, né? É, A comunidade, você só não tinha o nome, não não tinha tinha um aquilo carisma, tudo você não entendia o que é. estruturado. Mas aí os jovens já gostavam de ficar na sua casa. Você chegou, viu um no seu sofá, falou, benção, pai, me deu, opa!
né? Mas é isso aí Deus já mesmo, assim, estava o te pessoal dando. falava Deus já muito estava te disso. dando tudo. E talvez você estivesse vendo, mas não, não quero ver isso não, não. Mas acho que eu não sabia, falar a verdade. Deus é bom pra mim, porque eu sou louco, eu já tinha feito. Eu quero o que Deus quer pra minha vida. Então acho que deixou eu esperar mesmo, assim. Nossa comunidade, por ser 10 anos, ela tem até uma certa maturidade Uhum. mesmo. A comunidade de vida, ela impulsionou muito a obra. Porque comunidade de vida é muito engraçado. Somos comunidade de vida, vida secular, que é a gente que mora na comunidade, mas tem uma vida externa e depois volta para a comunidade, também tem uma vida de oração, comunidade de vida, e a vida de aliança, a comunidade de aliança. Então, a comunidade é assim, é que você pega um monte de pedra e colocar num saco. E você vai caminhando com elas, elas vão batendo uma na outra, e vai quebrando, e vai dando dor, e vai saindo lasca, mas elas vão se moldando. Então é um processo de arrancar o excesso. Para uns são mais aptos, para outros não, e é o tempo de Deus nos moldando com E tudo daqui a isso. pouco essas pedras vão se lascando e daqui a pouco quando você olha tudo encaixadinho, né? É, Perfeitinho. é um processo. Desculpa aí, é o telefone. Pode pegar. Vai entrar pro Falha Nossa. Ai, E me conta, você falou que você é o fundador e tem um cofundador. sim, Tem mais alguma, como é que eu posso dizer, hierarquia ou outro tipo de função, vou chamar assim? sim, Ou tem outras figuras? Tem sim. você como fundador e tem o É, cofundador. assim, Para aí ou tem mais a alguma? comunidade, ela tem uma comunidade para ter um carisma realmente único, um carisma. Porque o carisma ele é único, ele é um carisma que ele não se repete. Deus Sim, ele não vai te dar um carisma gerado pela Imaculada para uma outra pessoa. sim, Então, na fatia da pizza, o modo mais chula de fazer, cada pedaço é meu. sim. Então, mas só que as comunidades elas têm todo um caminho que são quase todos iguais. Então, o fundador pode ser um ou uma dupla, como a Metanóis são dois, ou pode ser um grupo. Não tem específico. Entendi. Isso aí são o fundador, o carisma Deus derrama, nunca são daqueles que todos respondem. Na Sim. nossa comunidade, eu sou o fundador e a minha mulher é uma cofundadora histórica. Por quê? Porque, bem dizer assim, ela me ajudou. Se não fosse assim dela, eu não dava. Mas É. é como Moisés recebendo a bênção da sua esposa para fazer a missão. E dentro daquele grupo dos 14, Uhum. nós ficamos em 7 depois de um ano. E esses 7 são chamados de cofundadores históricos. Por quê? Porque eles participaram de uma maneira direta no molde do carisma. Então o carisma se moldou. Todo mundo que contribuiu de uma maneira muito direta são cofundadores históricos no início da sua fundação. Então, Perfeito. sou eu e a Elaine, o Gabriel, que é o cofundador do carisma. Porque quando eu olho para ele, eu vejo a expressão do carisma. Então ele Sensacional. responde ao meu coração. Ele não é ele não é o vice-fundador, porque não existe vice-fundador, mas ele é um espelho para mim. Só para mim que eu consigo identificar. Que coisa que ele faz que eu fico inteiramente apaixonado, porque eu vejo carisma naquele modo de expressar. E ele não era as minhhas escolhas, pra você ter uma noção como que é de Deus. Então você vai vendo, então, ali o fundador, o cofundador e os cofundadores históricos, que são o início da fundação. Só que o governo da comunidade, ela é pelo moderador. Hoje eu sou fundador e moderador, eu modero. E Perfeito. tem a vice-moderadora, que é a Érica, que é cofundadora histórica, mas foi eleita pela comunidade para vice-moderadora. Então, quem faz a gestão da comunidade? O fundador, o moderador e a Que no caso vice-moderadora na e o sua tá na conselho. mesma É, pessoa. mas pode ser que porque tem fundador que ele não tem a graça da moderação, nem da gestão, que ele só Uhum. fundou e o cara desenvolve e a outra pessoa que faz a gestão. E normalmente todo mundo tem liderança de governo, todo mundo consegue governar. Sim, Então, sim. cara, quando você vai estudando as novas comunidades, você vai entendendo a especificidade de cada situação. Então, assim, Deus ele não colocou e fez, é isso aqui, fim. Não. Ele abriu as possibilidades. E aí, dentro das possibilidades, a gente vai se achando. E como é que a sua comunidade vive? Como é que vocês. Nossa, a gente vive de muita coisa. O carisma nosso é promover o evangelho, né? Então a gente é como. Sabe aquele meme? Que tem um cara correndo, tomando café e colocando roupa no meio da rua? Vocês já viram? É, a comunidade é isso aí, mais ou menos. Você vai correndo e fazendo tudo. Tomando café. E aí, nessa corrida que você vai moldando as coisas, né? Fazendo o que é prioridade. Então, a nossa comunidade, ela era maior, ela ainda é maior. Nós somos em 30 com meus filhos de vida. E tem hoje um número maior de alianças. Somos 56 membros, eu acho, da comunidade. Então, assim, ela era muito grande em vida e pouca aliança.
Então, como que ela se mantinha? A gente vende brigadeiro no semáforo. É que assim, se eu começar a contar as Eu histórias, eu ia tenho muita falar sobre história, gente. Eu tenho tanta isso. história, vamos deixar pro próximo, Eu né? ia falar sobre Então, a esses gente vende brigadeiros. brigadeiro, o brigadeiro nosso é maravilhoso, com Ainda receita de Nossa vende? Senhora. Pô, brigadeiro, assim, ele, além dele evangelizar muito, tem muita gente do nosso grupo de oração que foi alcançada pelo brigadeiro na venda do semáforo. Ele molda os jovens também a entender valor de dinheiro e de vida. Eles têm uma porcentagem na venda. Então, eles ajudam muito na sua individualidade comprar suas coisas. Cara, esse Uhum. brigadeiro, assim, ele é uma escola. Só que ele é bem pesado para nós. Porque é todo dia, das 10h30 até 1h30, 2 da tarde, no sol, porque é o horário do almoço, onde o nego sai para comer. É onde você vende, não pode ser outro horário. Então, assim, não é uma coisa deliciosa. É um trabalho custoso. Então, o brigadeiro já manteve muita obra. Hoje a gente também vende umas marmitas. A gente Olha. nossa, faz de tudo. Tudo se eu puder. A gente já fez até a noite do sushi. Caramba! Entendeu? Ó, a gente, assim, a gente faz noite do hambúrguer, faz assim, noite do tudão. Noite do tudão é que tem espetinho, tem pastel e tem hambúrguer. A gente faz brechó. Porque a gente não tem muita ajuda externa. E a gente sabe também que isso é uma coisa muito delicada na igreja, Sim. né? Então, a gente vê que o carisma nosso é realmente Deus se alegra com o nosso trabalho. Então, para manter essa obra, a gente vai buscando o trabalho. Quem for fazer missão, leva minha livraria, vendo alguma coisa. Então, tudo isso é um impulso para que a obra vai acontecendo. Então, assim, a gente vai pegando aquilo, outro, sabe? Vai encaixando. Aí tem a partilha de bem dos membros, tipo, não é o dízimo, né? A partilha de bem dos membros da comunidade. Então, tudo vai somando. Tem os milagres que acontecem. Esse ano tá bem tenso, assim, não tá fechando no azul nem meio. Eu nem sei como que vai ser no final. Mas no final, vamos ver, né? Faz uma rifa aí, vamos fazer alguma coisa para melhorar o negócio. Deus foi Não, providenciar. Deus vai dar um jeito. Então a gente vai se mantendo dessa maneira. Então, assim, a gente faz arrecadação na porta de 2 mercados, um em América e em Araraquara. Então a gente pede lá e ganha macarrão, ganha um arroz, ganha um sal. Então isso aí a gente não tem o custo de estar comprando mês a mês. Olha, meu povo corre. Corre, assim. A gente já teve estacionamento. Caramba. Nossa, nós temos uma cantina numa escola. Então, cata um filho e coloca ali que ele já quer casar, então já E coloca a essa gente. cantina, vocês que produzem as coisas As para meninas ficar fazem o lá? salgado, compra as coisas. Então, o filho que já vai casar, você coloca ele ali porque também vai sustentar a família. Aí o outro vai para tal caminho. Então, você vai tentando fazer que cada um consiga viver para Deus naquele trabalho também que o Senhor vai provendo para nós. E você falou, né, que é pesado e tudo, mas eu acho que também ajuda muito o jovem a ter aquele compromisso, né? Sim, é que lá na nossa comunidade chega muito jovem. Eu estava até conversando com o padre Cláudio, né? Te amo, viu, padre? E a gente estava falando para ele assim, padre, uma profecia na nossa comunidade é que muitos se convertem dentro do carisma. E é muito jovem, assim, eles chegam lá sem saber fazer nada. Não é assim, você acha, não é nada mesmo. Eu ensinei cada coisa que eu não posso falar aqui. Tudo, de higiene pessoal, de limpar uma louça, de varrer um chão. Não, você não lava a louça assim, você lava assim. Ó, você Uhum, cozinhar é assim. Então eu pego, uhum. as minas minhas, muitas foram formadas por mim, para limpar uma casa, saber isso aqui, para fazer tal coisa. Não sabe. Então eu falei para eles assim, a comunidade é muito engraçado. Nós vamos vender um carro agora, o carro parece uma sucata. E aí o meu filho, que é do financeiro, falou assim, ó pai, não tem mais condição. Brigou, e ele estava certo no discurso dele. Eu falei assim, ô filho, nós só tem um jeito disso aí dar certo. Comprar uma perua, porque cabe 16, porque nós tínhamos uma doblô. Eu nunca chamava ela de chamava doblô de van. Por Porque quê? sempre tinha 15, 16, 14 anos. Cadê a van? Tô zoando, né? Cadê a van? Tá com não sei quem? Cadê a van? Cadê a van? Porque eu era uma van. A doblô tava quase Era virando a uma van, dobrão, né? porque havia o dobro de É gente, isso né? aí. Botava o E era dobro do que muita gente, né, cabia. meu? E aí, aquela festa, né? Só que na hora que foi vender ela, pagamos 80 mil, tava vendendo por 30 quase, porque ela não tinha, tava só as rodas, não tinha mais nada. E o Coitada. Di falou um monte, eu falei assim, ô Di, eu fui rezar com isso daqui, filho. Deus manda pra nós gente que não sabe fazer nada. Quando eles ficam bons, eles casam. Chega aqui não sabe Lapidou cozinhar, a aprendeu a casa. cozinhar a casa. Chega aqui não sabe dirigir, aprendeu a dirigir, bateu, quebrou a van, casa. Então assim, nós pega a pior parte sempre. E ele olhou e falou assim: que pra nós mudar isso aí? Eu falei, comprar uns carros velhos, filho. Aqueles carros que a Aguenta mecânica é barata. tudo. E assim, aí a gente tá fazendo esse caminho, comprar uns carros mais velhos, né? Pra também não ir em 20 mais.
porque é muita gente, pô, nós é na missa. A missa é 7 da manhã. Então, pra gente estar na missa 7 da manhã, a gente tem que acordar 5 pra rezar. Então, acorda, faz higiene, o pessoal reza. Pra ir pra missa a pé é longe, então tem que ir com a van. Era uma tacada só. A casa feminina é 14 mil, então já entrava 14 de uma vez lá. E elas entravam, van, 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 van. A gente teve que parar, ela nem o carro aguenta. Brigadeiro, a van. Entregar comida pros irmãos de rua, a van. Vai fazer outra coisa, a van. Então, assim, a van não aguentou. Então, aí agora comprou uma Paraty, tá comprando um Nins aqui, então meio que vai Pra dividir os dividir, carros. Aí, pessoal, o trato é 3 viagens, mas no máximo 4 pessoas atrás. Não dá pra ser só 3, né? Tem que ir pelo menos 4. Dá um jeitinho. Pelo menos um. 4 magrinhos, não vai. Não vai sobrecarregar Não vai tanto. estragar Vai, tanto o não, carro. não, não. André, infelizmente a gente já vai caminhar para o Ai, nosso velho. final. Eu tava muito preocupado com o tempo, assim. Eu falei assim, nossa, cara. Eu falei, eu gosto disso, eu falei pra você. Porque Sim, eu vou abrindo meu coração, eu vou mostrando quem eu sou, sabe? isso é Eu maravilhoso. quero ser quem eu sou. Eu não quero. Né, quando o senhor me pede pra parar de mentir, é pra mim ser uma verdade, sabe? E eu gosto de externar a minha verdade daquela experiência com ele. Porque a sua verdade é muito rica e ela enriquece muita gente que está aqui Amém, ouvindo. muito obrigado. E agora, para a gente finalizar, quem é o André pelo André? O André pelo André. Pode ser, fala o André de hoje. Quem é o André pelo André? O André de hoje. É, um louco desejando ser santo. Que- Eu acho que é isso aí. Eu acho Na que eterna busca da santidade, né? Essa busca desejando, nossa é assim. eterna. Nossa Senhora. Mas eu tô esperando o faça-se de Deus. Ele fez o mundo nada, ele vai olhar e falar assim: vai, André, vem. Vem, André, vai. Chegou a sua vez. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu depositei a minha esperança. E você é um cara muito rico nas palavras, né? Deixa uma mensagem pro pessoal de casa. O que o Espírito Santo está movimentando aí no seu coração nesse momento? Ai, queria falar pra eles não trocar o Senhor por ninguém nesse mundo. Passe o que passar, custe o que custar, sofre o que precisar sofrer. Mas Deus sempre vai ter uma resposta pro seu coração que está cansado, triste, abatido, assim. Eu sei que a resposta do que o homem procura é o Senhor. Eu experimentei o mundo, eu sei como ele funciona em todas as áreas, assim. E não existe pecado que o Senhor não perdoa, não existe distância que o Senhor não te alcance. Assim, o nosso Deus, ele é rico em amor, em misericórdia, em perdão. Então, assim, não fica. Tá sofrendo, fica. Tá feliz, fica. Tá sem resposta, fica. Que depois de um tempo você vai ter a resposta, a dor vai embora, porque é assim. O Senhor nos fala, no mundo às vezes tem aflição, mas coragem. Eu venci o mundo. Então, não sou eu que venceu, quem venceu é o Cristo. Então eu me escondo nele. E quando eu me escondo nele, eu sou mais que vencedor. Com certeza. Então, fique com Deus, assim. Quem vai nos assistir, coração perturbado, vocês, para mim mesmo, sabe? Jesus é a melhor escolha da minha vida. Sempre, todos os nossos dias. Escolhe o Senhor. Lá em 1 Samuel, o Senhor fala: eu honro aqueles que me honram. Não é só pela honra que Deus vai te dar, porque Ele não deve para pobre, mas é porque Ele é um Deus rico e paga bem os seus funcionários. Amém. Muito obrigada, viu, Obrigado, André? eu. E você que ficou com a gente até aqui, se você ainda não deixou o seu like, vai lá. A hora é agora. Deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, chama os amigos, se inscreve no canal, porque em breve a gente vai voltar com mais um episódio, mais um bate-papo muito gostoso com vocês. Um beijo, até a próxima.